Fala, Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. E nesse vídeo eu vou ensinar para você de uma vez por todas a consumir uma API no Flutter usando o package do HTTP e usando o package do Dio. Fechou? Então, bora lá? Bom, bora lá então, pessoal. Bora então começar criando o nosso projeto. Eu vou chamar ele de Flutter Create Consumo _id _API. Tá? E aí eu vou dar um identificador aqui para ele, de br.flutterdicas.consumo de API. E vou falar que eu quero só a plataforma Android, tá? Você pode colocar iOS também se você quiser, se você tiver no Mac. Tá? Então, bora criar então. E aí, criado, a gente vai dar um CD. Não, CD não. Eu já vou dar um code espaço consumo de API, tá? Eu já abri aqui o meu Visual Studio Code, certo? E aí agora então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar os packages, tá? Porque como eu falei, né, no começo do vídeo, eu vou ensinar a consumir uma API usando o Dio e o HTTP. Então a gente precisa instalar esses pacotes de terceiro no nosso projeto. E aí para isso, vamos abrir o pubspec.yaml, dar um Ctrl Shift P, add dependency, então esse primeiro aqui. E aí eu vou colocar então aqui o Dio, HTTP, tá? Então esses dois packages que a gente vai estar utilizando aqui no projeto. Ele já instalou aqui pra gente, tá nessas versões aqui. Eu sugiro que você use as mesmas versões para que não dê nenhum problema, tá? E agora podemos então fechar o pubspec.yaml. Vamos abrir a pasta lib e vamos criar uma nova pasta aqui dentro, chamado data, tá? Aqui dentro vamos criar uma nova pasta chamada models. E aqui vamos criar um novo arquivo chamado post_model.dart. Tá? O que é esse post_model.dart? Bom, aqui nesse exemplo, a gente vai estar consumindo uma API que se chama JSON Placeholder. Então, é apenas uma API de testes, tá? E aí, para ser um pouco mais rápido, só para realmente mostrar como que funciona o consumo de API no Flutter, a gente vai estar apenas pegando um post lá dessa API, tá bom? E aí, aqui eu vou estar modelando esse resultado, né? Esse post que eu recebo desta API, tá bom? Então, vamos criar então esse modelo, tá? Então, o modelo é post model, certo? E aí ele vai ter três atributos. Um é um inteiro, que é um ID. O outro é um string, que é o title, que é o título. E o outro é uma string também, que é o body, né? Que é o corpo. E aí a gente vai criar um construtor, tá? Então, construtor, parâmetros nomeados e required this.id, required this.title e required this.body, certo? E agora, quando eu receber a resposta, né, da API, o Dio, né, o package do Dio, ele já transforma um JSON, tá? Transforma já para um map, tá? Então não preciso transformar de JSON para map e aí de map para post model, tá? E aí, então eu vou criar aqui o from map, tá? Para a gente estar utilizando aqui no Dio e também no HTTP que eu vou explicar depois, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar então uma factory post model.from map. E ele vai receber aqui um map com string e dynamic map, certo? E então vou retornar um post model com o ID, vai ser o map ID. Se ele não vier nada, eu vou colocar 0. Ó. E aí o title vai ser map title. Se não vier nada, eu vou deixar um string vazia. E o body vai ser map body. E se não vier nada também, vai ser uma string vazia, certo? No package HTTP, quando você recebe a resposta da API, ela vem em JSON, tá? Então, o JSON a gente precisa decodificar para ela se transformar em um map, para o post se transformar em um map, e aí a gente transformar esse map para o nosso modelo post model, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o map e transformando para o nosso modelo post model, tá? Aqui no Dio, ele já vem esse map, tá? Ele não vem em JSON.
Só que como no HTTP ele vem como JSON, a gente tem que transformar o JSON para o map e aí sim o map para o post model, tá? Então vamos criar aqui a função para transformar o JSON para map. Então é o seguinte, factory post model.from JSON. Ele é uma string, né? O JSON, ele é uma string grande, tá? Que tá todos os dados lá dentro, certo? Eu vou chamar aqui de source. E aí eu vou apenas retornar aqui um post model.from map, tá? Então eu tô pegando aqui o post model.from map. E aí aqui dentro eu dou um JSON decode, tá? Esse JSON.decode eu importo aqui o Dart convert, tá? Que é responsável por esse JSON decode, certo? E aí eu boto então o source aqui dentro e aí tá tudo ok, tá bom? Então, pro HTTP eu vou ter que chamar essa aqui, esse from JSON, já que ele vem o JSON, tá? E pro DIL eu vou usar esse from map, já que o DIL ele automaticamente converte o JSON já pra gente, já faz esse JSON decode por baixo dos panos, tá bom? Então vamos salvar e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma nova pasta aqui chamada repositories, um novo arquivo chamado API repository.dart. E ela vai ter o seguinte. Eu vou criar aqui uma string API URL. Então, aqui a gente vai ter a URL da API. Tá? Ela vai ser https JSON placeholder.typecode.com. Então, essa é a URL da API que a gente vai consumir aqui para pegar este post, tá bom? E aí, eu vou criar aqui uma abstract class, certo? Que vai ser API repository. E aí, aqui dentro, a gente vai ter um future, um post model, get post. E aí, eu vou passar um int post ID, certo? E vamos importar aqui o nosso post model que a gente criou, tá? Por que que eu estou fazendo isso aqui? A gente nunca pode deixar nosso repositório dependente de uma implementação, é sempre de uma abstração, tá? Por quê? Quando a gente criar, vamos supor que a gente tem um projeto, tá? A gente está usando o DIL, e aí de repente, né, que nem aconteceu algumas semanas atrás, o DIL pare de funcionar. Se a gente tem a abstração, a gente pode pegar um outro pacote, tá? Como por exemplo o HTTP, apenas implementar essa abstração, né? Que nem a gente vai fazer aqui, e continuar o nosso projeto, tá? Então a gente não vai ter nenhum problema com as implementações que a gente fez, tá? Porque a gente tem essa abstração, tá bom? E aí eu vou então criar uma nova pasta aqui dentro de repositories, e eu vou escrever implementations, tá? Então aqui as implementações, tá bom? E aí, então eu vou criar primeiro o HTTP. Então, eu vou chamar aqui de HTTP underline API underline repository ponto .dart, tá? E aí, então, a API do HTTP vai ser, então, HTTP API repository. E ela vai implements a API repository, certo? E aí, se a gente clicar aqui, create one missing override, tá? E aí, vamos, então, agora implementar esse get post para o HTTP, certo? E aí, então, vamos fazer uma injeção de dependência aqui, pegando um final client do HTTP. Eu vou chamar de underline client. E aí, vamos, então, passar aqui no nosso construtor, certo? Eu vou colocar ele como parâmetro nomeado, required. Oh, meu Deus, tá difícil escrever required. E aí, então, vai ser client. E aí, eu vou dar apenas um client igual a client, certo? Então, estou fazendo a injeção de dependências aqui no meu cliente do HTTP, certo? E aí, a gente faz um try e catch aqui, tá? E aí, dentro do try, a gente vai fazer o seguinte. Final URL vai ser igual a
API underline URL, que é essa API URL aqui, né? Ou seja, a API, a URL da API que a gente vai estar usando. E aí, eu quero colocar o endpoint, né? Que é depois da URL, né? Para a gente colocar a rota que a gente quer para consumir essa API. E aqui no caso vai ser posts barra post ID, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar o ID do post aqui, tá? Seja 1, 2, 3, qualquer número. E aí a gente vai fazer o load desse post. A gente vai carregar este post de acordo com o número que a gente passar aqui, tá bom? É isso que a gente está fazendo aqui, tá? E aí a gente vai fazer um final response é igual a await client. Eu estou colocando o await, né? Async await. Eu tenho que colocar o async aqui, certo? Então client.get. E aí, aqui no get do HTTP, ele espera que você passe uma URI, tá? Essa URI, a gente consegue fazer o parse dela, passando a string. E a string é essa URL, certo? E aí, tudo ok. E aí, a gente vai receber a resposta, né? A resposta do servidor. E aí, a gente tem que checar se o status code da resposta que a gente recebeu é 200. 200 significa sucesso, tá? Então, se der 200, quer dizer que deu tudo ok e a gente recebeu o post model. E aí a gente consegue retornar o post model. Se não, a gente tem que jogar uma exceção, tá? Que é uma exceção que a gente vai criar, tá bom? Então, vamos lá. If response.statuscode equals to 200. Então, se o status code for igual a 200, a gente vai apenas retornar o post model.fromJSON. Lembra que eu falei que no HTTP ele vem um JSON, tá? Ele não vem um map como um DIL, tá? Então a gente tem que pegar esse JSON, transformar para o que é que seja, né? Pode ser uma lista de maps, pode ser um map, tá? Mas nesse caso é um map, então a gente vai transformar o JSON para um map, e aí do map a gente vai transformar para post model aqui, tá? Então, vamos passar aqui response.body, tá? O body é a resposta da API, tá? Que a gente está recebendo aqui. E já retornando ela aqui, tá? E, se não, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer um true API exception, tá? Essa API exception não existe, a gente vai criar, tá? Aqui dentro de repositories, vamos criar uma pasta chamada errors, de erros, né? E aí, aqui a gente vai criar uma API exception.dart, tá? Essa API exception vai ser um class API exception. A gente vai implementar uma exception. E aí só vou colocar aqui, ó, uma string message, tá? Para colocar uma mensagem, tá? Para dar um feedback para o usuário, certo? E aí, então, eu vou colocar um construtor com nomeado também required this.message. E vamos salvar, tá? E agora, então, vamos clicar aqui. Vamos clicar na lampadinha e importar aqui essa API exception que a gente acabou de criar, certo? E aí, então, a gente tem que passar uma message aqui, tá? E aí, eu vou botar apenas uma mensagem de padrão. Erro ao carregar post, tá? E aqui no cat, eu vou botar o error e o stack. Pegar o error e o stack trace, tá? Então, o erro é o erro que dá normal. E o stack trace, ele indica em que lugar do código que deu o erro, tá? Então, ele serve para ajudar a gente a procurar o erro onde está, tá? No nosso código. E aí, eu vou apenas fazer um log aqui. Vamos importar o log. Importar do Dart Developer, tá? Então, erro ao fazer get do post. E aí, eu vou passar o erro e o stack trace, tá? Então, esse log, ele vai ser responsável por ajudar a gente a debugar, tá? A gente achar o erro, tá? E aí, aqui eu vou dar um throw API exception com a mensagem erro ao carregar post, tá? Então, qualquer erro genérico que tiver, ele vai cair aqui e vai dar esse throw API exception aqui, tá? Com erro ao carregar post, tá? Com isso a gente encerra
aqui o nosso HTTP. E aí a gente pode ir para o DIO, tá? Então, bora lá. Vamos criar aqui um novo arquivo, tá? Vou chamar ele de DIO API repository.dart, certo? E aí, vamos começar então a criar ele. Vamos então chamar class DIO API repository, implements também, implements API repository, certo? E aí vamos agora implementar aquele método lá que é o getPost, certo? Vou apagar aqui e bora lá. Então, try catch basicão, tá? Só que aqui, como a gente está usando o DIO ele tem uma exceção criada do próprio DIO, tá? Onde ele passa o status, code, coisas de consumo de API, tá? Status code, algum erro, tá? Potencial erro. Então ele passa algumas informações a mais, tá? Do que o HTTP, tá? E então o que a gente faz é o onDIOError, tá? Que é uma exceção então do DIO. Vamos importar aqui. E aí a gente bota um catch. Vou colocar aqui o DIOError. E aí também temos as outras exceções, né? As mais genéricas, tá? E aí eu vou colocar elas aqui, tá? Então, bora começar pelo try, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa com final URL equals to. Eu vou só copiar aqui, tá? Para ser um pouco mais rápido. A parte aqui que é igual. Ctrl C, Ctrl V, certo? E aí a gente vai fazer um final response é igual a await dio.get. Só que a gente ainda não tem o dio, então vamos criar ele aqui. Final dio. E aí vamos fazer a injeção de dependências aqui, tá? Então vamos passar o dio pelo construtor. Como também required this.dio. Não, desculpa, vou criar ele aqui, né? Dio. E aí eu vou agora então fazer o dio é igual a dio, tá? Então fizemos a injeção de dependências aqui do dio, tá bom? Então agora vamos adicionar o async aqui, tá? E agora podemos então continuar. Tá? Vamos passar a URL, aqui você não precisa fazer aquele URI.parse, tá? Passando apenas a URL já está tudo ok. E aí a gente vai apenas dar um return post model.fromMap, tá? E aí a gente vai passar response.data, tá? Lembra que eu falei que o DIO, ele já faz o JSON decode por baixo dos panos, tá? Então, só para abrir aqui o model, essa parte aqui, JSON decode, já foi feita. Então, o que falta é a gente fazer o post model.fromMap, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui, tá bom? E aí, então, se der um erro, um DIO error, tá? A gente vai fazer um throw API exception, uma message vai ser um DIO error.message, só que essa DIO error.message, que é a mensagem de erro, ela pode ser nula, então se ela for nula, a gente vai apenas escrever erro ao carregar post, tá? E aí, aqui dentro do catch, vamos fazer um log, tá? Nem a gente fez aqui no HTTP, tá? Então, eu vou apenas copiar essa parte aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V, tá? E vamos pegar o stack trace também, stack trace, tá? Lembrando que stack trace, ele vai mostrar aonde do código que você, que veio o erro, tá? Isso vai te ajudar a debugar, tá bom? E aí, eu vou dar um throw API exception, o message erro ao carregar post. E aí, estamos pronto agora com o DIO, tá? Então, você consegue ver a diferença, né, do HTTP e do DIO. O DIO ele é um pouco mais limpo, tá? Principalmente por causa dessa parte aqui, tá? E por causa desse from JSON, então ele é um pouquinho mais limpo. Mas se você precisa de uma coisa mais específica, tá? Talvez o HTTP sirva mais para você. O que eu gosto também do DIO é que ele tem os interceptors, né? Então é bom para você fazer um refresh token, então dá uma agilizada mesmo, tá? Então, bora continuar. O que a gente vai fazer agora é o post controller, tá? O controller vai ser responsável agora
aqui pela camada já de presentation. Vou colocar aqui presentation. Então é pela view, né? Ele vai ser, na verdade, deveria fazer uma outra camada, né? Mas eu vou criar aqui ele aqui dentro, tá bom? Vamos lá, novo arquivo. Eu vou colocar dentro de controllers barra post controller.dart. Tá? E então ele vai ser um class post controller. E aí a gente vai criar algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente vai criar é um final API repository. Fazer a injeção de dependência, né? Aqui do API repository. Post controller. Então ele vai ser passado aqui pelo post controller. Ou apenas um this.api repository. Tá? Lembrando que API repository ele pode ser tanto o DIO API repository quanto o HTTP API repository, né? Os dois são API repository, certo? E aí a gente vai criar uma string de error loading post, tá? Vou colocar aqui, ó. Caso de algum erro ao carregar o post, mostrar feedback para o usuário. Não é para isso que vai servir. E ela pode ser nula, né? Então, por isso que eu coloquei o no safety aqui. Tá? E aí, a gente vai criar uma string que vai ter o get error loading post. E vai apenas retornar esse error loading post, tá? Só para que alguém não tente fazer um set, tá? Do error load post por fora desse post controller, tá bom? E aí, então, apenas get do error loading post. Tá? Agora o próximo vai ser um bool is loading igual a true, tá? Então aqui mostrar o circular progress indicator, tá? Ele vai dar aquele feedback, né, de que tá carregando, né, para pegar o post, tá? Esse loading é para isso. E aí vai ter um post model aqui. Ele pode ser nulo, porque a gente vai estar carregando ele inicialmente, né? Então ele vai chamar de loaded post. Vou colocar aqui post e vamos carregar. A gente vai fazer um post model um get dele, tá? Também um getter dele. Vai se chamar get loaded post. E aí vamos apenas retornar o loaded post, tá? Para que alguém, para que algum developer, sei lá, não altere esse loaded post por fora do post controller, tá bom? E aí, finalmente, vamos fazer um filter void. Vai se chamar onload post para a gente carregar esse post, tá? Onde eu vou passar um int post id. Já vou colocar o async, já que a gente vai usar await. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar o isLoading para true. Vou trocar ele para true. E vou falar que o error load post é igual a null, tá? Então, a gente começou a carregar. Coloca o que está carregando true, ou seja, verdadeiro. E aqui o error loading post para null, tá? Para caso já tenha dado algum erro, eu já colocar ele como nulo, porque eu vou tentar carregar de novo, tá bom? Aí então eu vou botar dentro de um try catch, fazer o final post é igual a await API repository .get post e aí passando post ID. E aí se o post vier, a gente vai colocar loaded post é igual a post. Se der alguma exception, vamos fazer aqui on API exception catch API exception. E aí a gente vai fazer o error loading post é igual a API exception ponto message, certo? É a mensagem que a gente está passando para dentro da API exception. E aí para os outros erros, vamos dar um error stack trace, e aí a gente vai dar um log aqui também. Na verdade aqui não precisa, tá? Esse log, porque a gente já fez o log aqui dentro do API repository, tá bom? E aí a gente vai apenas então fazer o error loading post igual a erro ao carregar post, tá? Vamos já apagar esse stack trace aqui.
tá certo? E aí aqui no final, tá? A gente vai dar um isLoading igual a false. Por quê? Porque ele já terminou de carregar, tá bom? E aí a gente para de mostrar o Circular Progress Indicator e mostra ou o post ou mostra o erro e se tiver dado algum erro, tá bom? Então, vamos lá. Agora que a gente terminou, vamos para a última parte, né? Que agora é construir mesmo a nossa view, tá? Então, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro de Presentations e vou chamar ela de Screens, tá? Dentro de Presentations, certo? E aí, então, vamos criar um novo arquivo chamado PostScreen.dart e ele vai ser um stateful widget, tá? fd-stateful. E aí ele vai ter um scaffold. Eu vou salvar. Eu vou abrir um Ctrl P aqui, o nosso main. Eu vou apagar tudo que tem aqui embaixo. E vou já colocar esse post screen aqui, tá? Eu já vou abrir um aplicativo, tá? Aplicativo não, um device aqui. Eu vou abrir esse pixel aqui, vamos ver. Na verdade já tem um ali aberto, tá? Deixa eu só dar um Flutter Run aqui. Flutter Run. Já tem um Android aqui aberto. Ixi, tá gigante. Aí agora tá melhor. Então já tô rodando, já simulando aqui nesse Android aqui. Tá? Então bora continuar enquanto ele faz o load. Post screen, tá? Então vamos colocar aqui uma simples app bar com um title, text, consumo de API com HTTP e DIL. Aí em body, opa, aqui fora da app bar, né? Em body a gente vai fazer o seguinte. Se estiver carregando, a gente vai ver post controller, tá? A gente vai fazer, precisa inicializar, né, esse post controller, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um late post controller, ctrl aqui, de post controller, no init state, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar post controller é igual a post controller, vamos inicializar aqui nosso post controller, passando a API repository, e aqui na API repository, desculpa, vamos começar pelo DIL API repository, tá? Depois a gente faz o HTTP, tá? A gente precisa criar uma instância aqui do DIL, certo? Aqui é o DIL API repository, tá? E aí criamos então uma instância do DIL e já passamos também por injeção de dependências, tá? Depois disso, a gente vai dar um widgets find.instance.addPost frame callback, para que depois que ele fez o build, né, essa função seja chamada. E aí a gente vai dar apenas um await, vamos botar o async aqui. Um await post control.onLoad post. E aí a gente vai criar uma variável aqui em cima chamada post id to load, tá? Vamos criar aqui post. Eu vou colocar 1, tá? Vou apenas colocar um ignore aqui do lint, tá? A gente normalmente eu sempre uso quando é const, né? A gente normalmente usa tudo maiúsculo, né? Com underline, tá? Então ele reclama disso. Aí eu dei apenas um ignore nele aqui. E aí a gente vai trocando aqui os IDs, tá? Para você vendo as diferenças, tá bom? Certo. Agora, depois do await, a gente vai dar apenas um set state para ele chamar o build de novo e reconstruir aqui a nossa tela, certo? Agora, vamos lá então. Carregando. Se tiver para carregando, né? Is loading, tá? Então, se ele estiver carregando, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um const enter um child circular progress indicator, certo? Se não, então, se ele estiver is loading, se ele estiver carregando, a gente vai mostrar o circular progress indicator. Se não, post control.
Deixa eu dar um enter aqui, porque senão vai ficar ruim para ler. Tá? Então, get error loading post é igual a nulo, ponto de interrogação. Se for igual a nulo, se o erro for igual a nulo, é sucesso. Certo? Vou apagar isso aqui. E aí, então, se for sucesso, a gente vai mostrar o post, tá? E aí, então, eu vou colocar um padding, um const add inserts.all e 8 pixels. Certo? E aí, eu vou colocar um child, uma coluna, tá? Com o children, um text, tá? Então aqui, lembra que aqui no... Deixa eu abrir o models aqui, o post model. Ele tem um título e o body, tá? Então o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo colocar o título em cima e o body embaixo, tá? Os dois textos. Aí o título e o body, aí eu vou mudar um pouquinho, né? O text style dele, tá? Mas eu quero que fique um embaixo do outro. E por isso que eu tô colocando aqui uma coluna, tá? Então o primeiro vai ser, o primeiro texto vai ser o post controller ponto get loaded post ponto iron, tá? Só que ele pode ser nulo, então eu vou colocar um ponto de interrogação. E se tudo isso for nulo, eu vou colocar apenas uma string vazia, tá? E aí, o style, aqui do text style, o text, né? Vai ser um text style, com uma fonte weight ponto bold, tá? E aí, eu vou colocar um font size também de 20 pixels, certo? Vou colocar aqui pro lado. Peraí, deixa eu colocar ele pra cá, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, dois pontos, container, tá? Só pra ele parar de reclamar e conseguir formatar aqui pra mim. Pronto. E aí, eu vou colocar então um const size de box aqui embaixo, só pra dar uma separada, desculpa, só pra dar uma separada entre os dois textos, tá? Eu vou colocar com uma altura de 12 pixels. E aí, eu vou adicionar um text aqui com um post control .get loaded post, e também pode ser nulo, né? Com o body dessa vez, tá? Então vai ter o title aqui e o body aqui. E se ele for nulo, também uma string vazia. Tá? E aí eu vou colocar o style desse um pouco diferente. Ele vai ser text style com o font size de 16 pixels apenas, tá? Tem um font weight e uma const aqui, certo? E aí, agora, finalmente, tratando o nosso erro. Então, se ele não estiver carregando e nem tiver sucesso, ele vai dar um erro, certo? Ou seja, se o erro aqui for nulo, tudo bem, deu sucesso. Ou seja, desculpa. Se o erro for nulo, é sucesso, certo? Agora, se o erro não for nulo, que é aqui depois dos dois pontos, nesse operador ternário aqui, né, que a gente está fazendo, aí sim eu vou mostrar o widget de erro, tá bom? E aí, então, ele vai ser uma coluna, tá? Com o children, text, post, get error loading post, tá? Aqui eu tenho certeza que ele não é nulo, tá? Porque eu já cheguei aqui em cima, tá? Então eu posso colocar a exclamação. E aí eu vou colocar um style diferente também, com text style, font weight.bold e font size de 22 pixels, tá? Para esse erro aqui, com um const. Posso colocar também um color aqui, ó, colors.red accent, tá? Que aqui é mais uma cor assim de erro, né? Que faz sentido colocar aqui, tá? E aí eu vou dar um const sized box com um height de 12 pixels e um elevated button. Ele vai servir para você tentar de novo, tá? Então, normalmente quando a gente tem os aplicativos e a gente recebe algum erro, normalmente a gente tem um botão, na verdade a gente tem um texto, né, falando qual que foi o erro, e logo embaixo a gente tem um botão para a gente tentar de novo, tá?
E aí esse botão vai servir para isso, para a gente tentar de novo, tá bom? E aí então a gente vai ter um onPressed e a gente vai apenas chamar o onLoadPost novamente, passando o post ID to load, certo? E aí a gente tem o child, que vai ser apenas um const text tentar novamente, certo? Vamos salvar. Agora parece que está tudo ok, tudo pronto. Vamos dar um Shift R Hot Restart. Então veja que ele começou a carregar, quer ver? Só para ficar um pouco mais demorado esse carregamento. Eu vou vir aqui no deal, né, que a gente está usando o deal agora. Eu vou dar um Future Delayed, duração de 4 segundos aqui, tá? Dá um await. Vou usar um Shift R. Então veja que ele está carregando aqui, mostrando um feedback para o usuário. E logo quando termina de carregar, ele mostra aqui pra gente, tá? Então ele mostrou aqui, deu tudo sucesso, conseguiu carregar o post, tá? Deixa eu tirar esse feature delete que eu dei. Eu vou voltar agora pro post screen e vou trocar o ID aqui para 3, tá? Então perceba que o título e o body aqui ele vai trocar, tá? Ele vai ser outro agora. Se eu der um Shift R, então ele trocou aqui. Por quê? Porque eu troquei o post, não é mais o post ID 1, é o post com ID 3, tá bom? Eu tô passando esse ID, tá? Cadê o ID? Eu tô passando ele aqui, tá? No onload post, quando eu inicializo o meu stateful widget aqui. Quando eu termino de buildar, né, de fazer o build, eu inicializo, eu chamo, né, esse onload post para carregar o post com esse post ID, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no deal e eu vou aqui dar um throw API exception. Um message erro ao carregar post, certo? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô forçando um erro, tá? Tô forçando um erro, Ctrl API exception, tá? E aí eu devo ver este erro aqui, tá? Vamos dar um Shift R, hot restart. E aí é o erro aqui, tá? Ele só não tá centralizado. Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. Post screen. E vamos dar um main access alignment. Enter. Ó. E aí vamos dar um refatorar. Size de box. Ponto expand. Expand. Tá, agora tá bem no meio. Legal. Vamos tentar novamente. Não adiantou. Vamos vir em Geo Repository. Vamos tirar esse throw aqui, tá? Vamos salvar. Ao hot reload. E tentar novamente. Não tá funcionando. Vamos ver o porquê. Então vamos lá no post screen. onPressed chamou o onload post. Vamos entrar aqui dentro. Vamos dar um print aqui. Onload post. Salvar. Hot reload. Acho que provavelmente foi. Só que eu não dei um set state. Foi por isso. Esse é o problema, tá? Então vamos lá. Vamos apagar esse onload post. Vamos voltar no post screen. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos dar um Ctrl X aqui. Dar um Ctrl V. E aí a gente vai dar um async. Await. E aqui a gente vai dar um set state quando ele terminar de carregar, tá? Por quê? Porque antes a gente não estava dando set state, ele não estava rebuildando a tela, tá? Por isso que deu problema. Então agora vamos voltar no deal. Eu vou dar outro API exception aqui de novo. Vamos dar um hot restart. Deu erro, tá? Aí agora se eu tirar, salvar, hot restart. Ah, desculpa, agora eu fiz errado. Oh meu Deus. Vamos lá, API exception. Deu erro. Agora vamos apagar, salvar, dar só um hot reload e clicar em tentar novamente. E aí carregou o post aqui, bonitinho. Agora para finalizar, rapidinho, tá? Que já foi bastante tempo. Vamos trocar aqui o Geo, tá? Por HTTP. HTTP API Repository. Então vamos importar. E aí então aqui a gente passa o HTTP. O que é que eu estou pedindo? Client, né? Client.
HTTP client. Aqui. Agora, então, eu estou usando o HTTP API Repository em vez do Dio, tá? Então, se eu der um Shift R com Hot Restart, ele carregou normalmente, tá? Igualmente como a gente estava fazendo antes com o Dio, tá? E aí, se eu vier aqui, então, throw API exception, o message erro ao carregar post. Vamos salvar, damos um hot restart. Ele deu o erro ao carregar post. Se eu apagar isso aqui e der apenas um hot reload e clicar aqui em tentar novamente, ele carrega aqui bonitinho. Bom, então é isso. Eu sei que ficou um pouquinho longo o vídeo, mas eu queria que você entendesse toda essa parte de consumo de API, tá? E usando os dois packages mais famosos, que são o HTTP e o Dio. E é legal porque eu fiz toda a parte de carregamento, toda a parte de erro, tá? Da gente lidar e trabalhar com os erros também, tá? Que é muito importante para o consumo de API, tá? E espero que você tenha gostado, tá? Desculpa por ser um vídeo muito grande, tá? Mas aqui, de novo, eu queria que você entendesse como que funciona o consumo de uma API, tá? De uma forma assim que tivesse também tratamento de erros e a gente conseguisse fazer essa abstração, tá? Com a implementação do HTTP e do Dio e não ficasse uma coisa bem julgada, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreve. E se tiver mais alguma ideia de vídeo, pode deixar no comentário aí que vai ser um prazer fazer um vídeo, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo do Flutter Dicas.